Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai começar a estudar o quarto bimestre. No quarto bimestre a gente vai ver todas as funções orgânicas que estão faltando. A cada aula a gente vai ver 3 funções orgânicas. Nessa aula a gente vai ver álcool, fenol e éter. Então a primeira função que a gente vai ver é o álcool. Definição de álcool. O álcool é quando eu tenho o OH, que é chamado de hidroxila, ligado diretamente ao carbono de ligação simples. Então, toda vez que eu tiver o OH ligado ao carbono de ligação simples, eu tenho a função álcool. Lembra que o carbono de ligação simples é chamado de carbono saturado. Aqui nós temos o exemplo do isopropanol, que é um tipo de álcool que é utilizado para limpar os equipamentos eletrônicos, porque ele não é corrosivo como o etanol. O etanol não é aconselhável você limpar os aparelhos eletrônicos, porque ele acaba corroendo as estruturas metálicas do aparelho que você for limpar. Bom, qual é a classificação dos álcools? A gente tem 2 classificações. A primeira é quanto ao tipo de carbono que está ligado ao OH. Então, no primeiro exemplo, eu vou colocar os carbonos. Aí eu tenho esse carbono aqui que está ligado ao OH. Esse carbono ele está ligado apenas a um átomo de carbono. Então, quer dizer que ele é classificado como carbono primário. Se é o carbono primário que está ligado ao OH, então esse álcool é classificado como álcool primário. O segundo exemplo, eu tenho os átomos de carbono aqui, e agora eu vou observar esse átomo de carbono que está ligado ao OH. Esse átomo de carbono, eu tenho 2 átomos de carbono ligados a ele, ou seja, ele é classificado como secundário. Como é o carbono secundário que está ligado ao OH, então a classificação do meu álcool vai ser secundário. Agora o último exemplo, vou colocar os carbonos não representados, e agora eu tenho esse átomo de carbono aqui, ligado ao OH, ele está ligado a 3 átomos de carbono. Como ele está ligado a 3 átomos de carbono, esse carbono é classificado como terciário. Como o OH está ligado ao carbono terciário, então ele é um álcool terciário. Agora, outra classificação que a gente tem é quanto à quantidade de hidroxilas que eu tenho no álcool. No primeiro exemplo, eu tenho apenas uma hidroxila, então ele é classificado como monoálcool. No segundo exemplo, eu tenho 2 hidroxilas, então ele é classificado como diálcool. E no terceiro exemplo, eu tenho 3 hidroxilas. A partir de 3 hidroxilas, ele é classificado como poliálcool, mas pode vir triálcool, não tem problema. A única coisa que vocês têm que prestar atenção é que em um álcool a gente não tem 2 hidroxilas no mesmo carbono. Não pode acontecer isso, porque senão vai acontecer uma reação química ali. Então, isso daí não acontece, tá? A gente tem o quê? Para cada carbono eu tenho uma hidroxila. Ó. Esse carbono eu tenho uma, esse carbono eu tenho 2. Eu não posso ter nesse carbono aqui as 2 hidroxilas. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho nesse carbono eu tenho uma hidroxila, nesse uma e nesse uma. Eu não posso ter nesse daqui 2 hidroxilas, tá? Agora vamos à nomenclatura dos álcools. Primeiro, a gente vai falar da nomenclatura dos monoálcools saturados, ou seja, daqueles álcools que possuem apenas uma hidroxila e eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono. Por que a gente não vai aprender os outros? Porque os outros não são cobrados, então não tem a necessidade de você ficar, mostrando todos os tipos de nomenclatura. A gente vai seguir as mesmas regras que a gente já aprendeu para nomear os hidrocarbonetos de cadeia aberta, podendo ser hidrocarboneto de cadeia aberta normal ou ramificada, vai seguir a mesma regra e também vamos seguir as mesmas regras dos hidrocarbonetos de cadeia fechada,
podendo ser cadeia normal ou cadeia ramificada. Vamos seguir as mesmas regras. A única diferença vai ser quanto à hidroxila, que é o OH. Então, quando você for selecionar a cadeia principal, o carbono que está ligado ao OH, ele tem que estar dentro da cadeia principal. E quando você for numerar a cadeia principal, você sempre vai numerar a partir da extremidade mais próxima do OH. Ou se for uma cadeia fechada, quando você for numerar a cadeia fechada, o carbono número 1 sempre vai ser o carbono que está ligado ao OH, porque quem tem a maior prioridade agora é a função orgânica, que no caso do álcool é caracterizado pelo OH. Então, como é que vai ser a nomenclatura oficial, a nomenclatura IUPAC? A gente vai colocar o prefixo. Lembra que o prefixo é um número de carbonos, então é met, et, prop, but. Met 1 carbono, et 2 carbonos, prop 3 carbonos, but 4 carbonos, pent, hex, hept, oct, non, dec. Depois, como a gente vai colocar o intermediário, como a gente vai utilizar somente ligação simples entre os átomos de carbono, então a gente sempre vai utilizar o intermediário AN. Lembra que AN é ligação simples entre os átomos de carbono em dupla e em tripla, só que a gente não vai falar nem de EN e nem de IN, a gente só vai falar do AN. E agora o sufixo, como a gente está falando de álcool, a característica do álcool é terminar com ol. Então lembra, ó, etanol, isopropanol, é tudo álcool. Então toda vez que terminar com ol, é álcool. E para você, quando você for numerar a cadeia principal, o número do carbono que está ligado ao H vai ficar entre o AN e o OL, tá? Então vai ficar a localização do OH, você vai colocar aquele número entre AN e o OL. Então vamos ao exemplo. Primeiro exemplo, vou colocar os carbonos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Para 4 carbonos, o prefixo é but. Então, vai ficar, como eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono, então o intermediário é AN. Então, vou usar butan. Agora, eu vou ter que numerar a cadeia. Eu sempre começo a numerar a partir da extremidade mais próxima do OH. Se vocês observarem, a extremidade mais próxima do OH é a extremidade direita. Então, esse daqui vai ser meu carbono 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. O OH está ligado no carbono 1. Então, esse número 1 vai ficar entre o AN e o OL. Então, vai ficar butan 1-ol. É o nome do álcool. Esse daqui é um exemplo de um álcool de cadeia aberta e não ramificada, né? A cadeia normal. Agora, vamos ao exemplo de um álcool de cadeia aberta, ramificada. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é selecionar a cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal tem que ter o maior número de carbonos seguidos e a minha função orgânica tem que estar dentro da cadeia principal, ou seja, aquele carbono que está ligado ao OH, ele tem que pertencer à cadeia principal. Então, vamos começar a selecionar a cadeia. Então, aqui, ó, aqui, ó. Eu posso, ó, cheguei no primeiro carbono terciário, eu posso descer, que eu tenho apenas um carbono, ou posso seguir, que eu vou ter mais de um carbono. Então, vou seguir. Cheguei ao meu segundo carbono terciário, eu posso subir, que eu tenho apenas 2 carbonos, ou eu posso seguir, que eu tenho 3 carbonos. Vou seguir, porque eu tenho que ter o maior número de carbonos. Selecionei minha cadeia principal. Ligada à minha cadeia principal, eu tenho uma ramificação, essa daqui é o metil, e a outra ramificação, que é o etil. Aí agora, vou numerar a minha cadeia principal. Eu começo a numerar a partir da extremidade mais próxima do OH. Olhando do lado esquerdo, o OH está no carbono 1, 2, 3. O OH está no carbono 3. Olhando para o lado direito, o OH vai estar no carbono 1, 2, 3, 4, 5. Vai estar no carbono 5.
Então, a extremidade mais próxima é a esquerda. Então, vou começar a numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para 7 carbonos, o prefixo é -ept. Então, vai ficar heptan. E o OH está no carbono 3. Então, vai ficar heptan 3-ol. Então, agora vamos juntar tudo. Primeiro, a gente coloca o nome das ramificações e depois o nome da cadeia principal. Lembrando que são ramificações diferentes, então eu vou colocar em ordem alfabética. Então, primeiro, o E vem antes do M. Então, vai ficar o etil, que está no carbono 4 da cadeia principal. Então, vou escrever 4-etil. Depois, eu tenho metil no carbono 3 da cadeia principal. 3-metil. E agora o nome da cadeia principal, que é heptan 3-ol. Observação. Além desse nome oficial que a gente tem da IUPAC, que a terminação é ol, eu posso ter um outro nome, tá? Só que esse outro nome ele é só utilizado para os álcools simples, não tem álcools complexos com ramificações, essas coisas todas, que a gente vai utilizar essa nomenclatura também. Então, como é que vai ficar a nomenclatura? A gente vai escrever álcool na frente, aí você vai colocar o nome da ramificação, ou seja, o OH, aquele OH está ligado a um metil, a um etil, a um propil, a um isopropil, a um butil, a um sec-butil e assim por diante. E terminar com ico, tá? Então, por exemplo, a gente tem esses 4 exemplos aqui. Então, a gente tem que ver que tipo de ramificação é nome de ramificação, que está ligado ao H. Então, essa nomenclatura só tem como você dar se você tampar o OH e você tiver um nome para aquela substância como ramificação, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, se eu tampar o OH aqui, essa ramificação aqui, ela se chama metil. Então, o nome desse álcool vai ficar álcool, o nome da ramificação, que é metil, mais ico. Então, esse daí é o álcool metílico. Além de ser o álcool metílico, ele também pode ser chamado de metanol, que é o nome oficial dele, que é met, que é o número de carbonos, o an, que é o intermediário, mais o ol, metanol. Aí agora o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, essa ramificação, como tem 2 carbonos, é chamada de etil. Então, o nome desse álcool vai ficar álcool, etil, mais ico. Então, é o álcool etílico. Lembra que o álcool etílico também é chamado de etanol. É et de 2 carbonos e an, ligação simples entre os átomos de carbono e termina com ol, etanol. Aí agora o meu terceiro exemplo, eu tenho essa ramificação aqui que tem 3 carbonos. Para 3 carbonos, esse daqui é o propil, né? O nome da ramificação, então é o meu álcool propílico. Propil mais ico, propílico, que também é o meu propan 1-ol, tá? Ou álcool propanol, também serve uma das 3 nomenclaturas. Aí agora esse daqui, a minha ramificação é o isopropil. Então, o nome do álcool vai ficar isopropílico, isopropílico, que também pode ser chamado de propan 2-ol ou álcool isopropanol, que ele é conhecido comercialmente como álcool isopropanol ou álcool isopropílico. Agora temos o fenol. O fenol é quando eu tenho o OH ligado diretamente ao anel aromático. Então, por exemplo, ó, a gente tem o nosso famoso BPA, que é o bisfenol. O bisfenol ele é altamente problemático para a gente. Por quê? Toda vez que a gente tem estrutura que tenha benzeno
o benzeno, com o tempo, ele pode causar câncer. Não quer dizer que você vai ter câncer, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando que a exposição ao longo do tempo pode ocasionar câncer. Então, quando a gente tem o OH ligado diretamente ao anel aromático, aí é um fenol, ó. OH ligado diretamente ao anel aromático, o fenol. O benzeno tem esse problema, né? O anel aromático em contato com superfícies quentes, ou seja, você pega aquele seu potinho de plástico e vai esquentar no micro-ondas. Você deixa aquela sua garrafa exposta ao sol. E essas latas, elas são revestidas com bifenol também, bisfenol, para proteger a lata. Então, toda vez que você expor ao calor, ele pode liberar benzeno e ir direto para o teu organismo. Então, por isso que agora estão sendo fabricados plásticos sem o bisfenol, sem BPA. Então, potinho de plástico não deve levar ao micro-ondas. A garrafa de plástico não deve ficar exposta ao sol, muito menos colocar substâncias quentes dentro dessas garrafas, tá? Vamos evitar a exposição. Então, o importante aqui é saber que o fenol é quando eu tenho o OH ligado diretamente ao anel aromático. Então, como é que vai ser a nomenclatura? A nomenclatura vai ser a mesma que a gente aprendeu dando o nome dos hidrocarbonetos aromáticos. Agora a gente tem um carbono ligado diretamente à hidroxila, OH, ele sempre vai ser o carbono 1 da minha numeração da cadeia. Então, como é que vai ficar a nomenclatura? A nomenclatura, cada um vai ter o teu, que nem os hidrocarbonetos aromáticos, né? A única coisa, a gente vai dar o mesmo nome. A única coisa que a gente vai ter é que o OH a gente vai chamar de hidrox, só. Então, por exemplo, o OH sempre vai estar no carbono 1, então vai ficar 1-hidrox. E vai seguir as mesmas regras dos hidrocarbonetos aromáticos com duas ramificações, ou seja, a numeração 1,2 a gente pode chamar de orto, a 1,3 meta e a 1,4 para. Então, também tem essa regra. Agora vamos aos exemplos. O primeiro exemplo, eu só tenho o OH ligado no anel aromático. Então, é como se fosse apenas uma ramificação. Quando é apenas uma ramificação, a gente não coloca a numeração. Então, o OH ele é chamado de hidrox. Então, o nome vai ficar hidrox. E depois o nome da cadeia principal, que é benzeno. Hidroxibenzeno. O hidroxibenzeno ele também é chamado de fenol. Então, a gente tem hidroxibenzeno, que é a mesma coisa que fenol. Aí agora o segundo exemplo de baixo. A gente vai ter que numerar, porque tem como se tivessem duas ramificações, né? E o carbono 1 é sempre o carbono do OH. Vou girar no sentido horário para ter a menor numeração possível. Então, aqui vai ficar 1, 2. Então, eu tenho 1-hidroxi, 2-metil e depois benzeno. Esse daqui é um nome. Lembra que a numeração 1,2 também é chamado de orto. Então, a gente pode escrever orto, hidroxi, metil, benzeno. Ou lembrando, quem é o hidroxibenzeno? O hidroxibenzeno a gente chama de fenol. Então, a gente pode colocar 2-metil, fenol, porque sempre vai ficar 1-hidroxibenzeno. Então, a gente pode colocar somente 2-metilfenol, porque fenol já está dizendo que é o 1-hidroxibenzeno. Lembrando que a numeração 1,2 é a numeração orto, então eu também posso escrever orto-metilfenol. Então, qualquer uma dessas 4 nomenclaturas são aceitas. Agora, meu terceiro exemplo. O meu OH é sempre carbono 1, vou girar no sentido horário para ter a menor numeração possível. Eu tenho metil no carbono 3. Então, esse daqui vai ficar 1-hidroxi, 3-metil, benzeno.
Lembrando que a numeração 1,3 é chamada de meta. Então, pode ser meta-hidroximetilbenzeno. Lembra que o hidroxibenzeno também pode ser chamado de fenol. Então, eu posso colocar 3-metilfenol. Ou, numeração 1,3 é meta-metilfenol. E o quarto exemplo, onde eu tenho o OH ligado no carbono 1 e o CH3 ligado no carbono 4. Aqui tanto faz você gerar no sentido horário ou anti-horário, o CH3 vai estar na mesma numeração. Então, eu posso ter um nome 1-hidroxi, 4-metilbenzeno. Lembrando que a numeração 1,4 também é chamado de para, então é para-hidroximetilbenzeno. Lembrando que hidroxibenzeno também pode ser chamado de fenol, então vai ficar 4-metilfenol ou para-metilfenol, tá? Agora temos o éter. O éter é quando eu tenho o oxigênio entre carbonos. Esse daqui é o nosso éter. Quando você entra no hospital e sente aquele cheiro que a gente fala, nossa, que cheiro de hospital, é porque você tem muito éter no hospital. Esse éter comercialmente é chamado de éter sulfúrico, mas ele também é o éter etílico ou etoxetano, que a gente vai ver como é que dá essa nomenclatura. O grande problema do éter é que ele é um gás com uma densidade alta, então a fumaça dele, né, ou seja, o vapor dele, a fumaça não, o vapor dele, ao invés de ir para a atmosfera, ele acaba ficando toda na parte de baixo, na superfície. Por isso, quando você entra no hospital, você sente o cheiro do éter, porque a dissipação dele, ou seja, ele sair para a atmosfera, é muito difícil e ele é altamente inflamável. Então, por isso que não se deve, né, utilizar qualquer coisa que dê faísca dentro de hospital, porque aquele ambiente é altamente inflamável, que pode explodir. Como é que vai ficar a nomenclatura do éter? Então, o éter, eu tenho oxigênio entre carbonos. A gente vai ver de um lado do oxigênio quantos carbonos tem, do outro lado do oxigênio quantos carbonos tem. Aquele que tiver a menor quantidade de carbonos, você vai começar a nomenclatura. Então, eu vou colocar a quantidade, o que tem a menor quantidade de carbonos. Eu vou colocar o prefixo, então é met, et, prop, but, tá? Vou acrescentar o oxi e depois eu vou dar um nome da parte que tem maior número de carbonos de hidrocarboneto normal. Então, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, eu tenho, nesse lado aqui, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Aqui eu tenho 3 carbonos. Do outro lado, eu tenho apenas um carbono. Então, o que tem o menor número de carbonos é o correspondente a 1. Então, para um carbono, o prefixo é met. Então, vai ficar metoxi, que é o prefixo, mais ox. Metox, e depois o nome de cadeia normal de hidrocarboneto, para 3 carbonos prop, ligação simples entre os átomos de carbono an, e a terminação vai ficar ol. Então, metox, propano. O segundo exemplo, de um lado eu tenho 2 carbonos e do outro lado eu também tenho 2 carbonos. Então, nesse caso aqui, tanto faz. Para 2 carbonos, o prefixo é et, como eu tenho, e a terminação é oxi, e agora o nome de hidrocarboneto normal, que vai ficar etano. O terceiro exemplo, de um lado eu tenho um carbono, do outro lado eu tenho 2 carbonos. Então, a gente começa pelo que tem o menor número de carbonos, que é 1, prefixo é met, mais ox, metox, e depois o maior número de carbonos, que são 2. Então, a gente vai dar o nome de hidrocarboneto normal, etano. Repara que não é sempre o que está do lado esquerdo que vem primeiro e depois o que está do lado direito vem depois, tá?
Você tem que ver pela quantidade de carbonos. A gente sempre vai escrever primeiro aquele lado que tem o menor número de carbonos e depois a gente vai escrever o lado que tem o maior número de carbonos. Bom, então vamos aos exercícios para exemplificar isso tudo que a gente já aprendeu. Questão 1. Os antioxidantes são substâncias que, adicionadas a certos alimentos que contêm óleos e gorduras, impedem a sua oxidação no ar, produzindo sabores desagradáveis. O antioxidante apresenta a seguinte fórmula. Ele pede para assinalar a alternativa correta. Letra A. O antioxidante corresponde ao álcool secundário. Não, para ser álcool, o OH tem que estar ligado diretamente ao carbono de ligação simples. Nesse caso aqui, o OH está ligado ao anel aromático e não ao carbono saturado, que é o carbono de ligação simples. Letra B. O composto apresenta 2 radicais isobutil. Lembra que radical é a mesma coisa que ramificação. Então, eu tenho essa ramificação. Essa ramificação aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos. É o carbono terciário, ó, aquele que está ligado a 3 carbonos. É o carbono terciário que está ligado à cadeia principal. Então, o nome dessa ramificação aqui é terc-butil. Eu tenho essa outra ramificação aqui, que é o metil. E tenho essa terceira ramificação aqui, que é igual à anterior, né? Igual ao terc-butil, que também é terc-butil. Então, a gente apresenta 2 radicais terc-butil e não 2 radicais isobutil. Letra C. O composto é alicíclico ramificado. Não, o composto é aromático ramificado. Para ser alicíclico, não pode ser aromático, que é o que tem as duplas alternadas. Letra D. O composto é um fenol. Tá certo, é um fenol porque o OH está ligado diretamente ao anel aromático. Então, a resposta é a letra D. E a letra E. O composto apresenta 3 radicais alquilas diferentes. Não, ele apresenta apenas 2 radicais alquilas diferentes, que é o terc-butil e o metil. Questão 2. Quais compostos são álcools? Lembra que para ser álcool, o OH tem que estar ligado diretamente ao carbono saturado, ao carbono de ligação simples. Então, o item 1 não é um álcool, porque o OH está ligado no carbono da ligação dupla, então não é álcool. O item 2, eu tenho o OH ligado ao carbono de ligação simples, então ele é álcool. O item 3, eu tenho o OH ligado ao carbono de ligação simples, ele é um álcool. E o item 4, eu tenho o OH ligado ao anel aromático, ele não é um álcool. Então, nós temos como álcool o 2 e o 3, resposta letra C. Questão 3, a gente vai colocar verdadeiro ou falso. O metol é uma substância usada em balas, gomas de mascar e medicamentos, sendo responsável pelo aroma de menta. A sua cadeia se encontra representada abaixo. Então, ele fala, a cadeia carbônica desse composto é aromática. Não, não é aromática porque a gente não tem as duplas alternadas, a gente não tem um anel aromático, então está falso. A sua fórmula molecular é C10H20O. Então, vamos contar a quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio. Primeiro, eu vou contar a quantidade de carbono. Eu tenho os que estão visíveis, né? Já vou contar os visíveis. 1, 2, 3. Então, eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a fórmula começa com C10. Agora, os hidrogênios. Lembrando que, como é uma fórmula em bastão, alguns hidrogênios não estão representados. Então, a gente vai ter que colocar os hidrogênios. O carbono tem que fazer 4 ligações. Aquilo que está faltando para chegar a 4 é o número de hidrogênios que não está representado. Então, por exemplo, nesse primeiro carbono aqui, ele está fazendo 1, 2, 3 ligações. Então, está faltando um hidrogênio. Esse carbono, 1, 2, 3 ligações. Está faltando um hidrogênio. Esse carbono aqui, 1, 2, 3 ligações, está faltando um hidrogênio. Esse carbono aqui, 1, 2 ligações, está faltando 2 hidrogênios.
Esse daqui, 1, 2, 3 ligações, está faltando um hidrogênio. Esse aqui está fazendo 2, está faltando 2 hidrogênios. E esse daqui está fazendo 2, está faltando 2 hidrogênios. Vou contar os hidrogênios. Ó, os hidrogênios que estão visíveis. Eu tenho 3 mais 3, 6 mais 3, 9. Não esqueça do hidrogênio que está ligado ao oxigênio, 10. Então, aqui no total que já tinha na molécula, são 10 hidrogênios. O restante, ó, 10. Ai, o cursor não apareceu. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E um oxigênio. Então, a fórmula vai ficar C10H20O. Então, a segunda está verdadeira. Seu nome segundo a IUPAC, que é o nome oficial, é 2-isopropanol, 5-metil-ciclohexanol. Então, vamos dar os nomes. A gente tem a cadeia principal. Ligada à cadeia principal, eu tenho essa ramificação, que se chama isopropil. Essa ramificação aqui, que se chama metil. Agora, eu vou numerar a cadeia principal. Lembra que a numeração da cadeia principal, quando é álcool, o carbono número 1 é sempre o que está ligado ao OH. Vou girar no sentido horário, por quê? Para ter a menor numeração possível. Então, a ramificação mais próxima do OH é girando no sentido horário. Então, aqui é 2. Depois eu tenho esse daqui, que é o 3, 4, e esse daqui é o 5. Colocando em ordem alfabética, o primeiro da ordem alfabética é o isopropil. Então, eu vou ter 2-isopropil, depois eu tenho 5-metil, agora é cadeia fechada com 6 carbonos. Então, vai ficar ciclo, porque é a cadeia fechada, 6 hexan, porque eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono, e ol, porque eu tenho OH. Como o OH é sempre o carbono número 1 da minha cadeia fechada, você não precisa numerar. Então, vai ficar ciclohexanol como cadeia principal. Então, o nome vai ser 2-isopropil, 5-metil-ciclohexanol, está verdadeiro. O outro item, trata-se de um fenol. Não, está errado, porque para ser fenol, o OH tem que tá ligado diretamente ao anel aromático, aí não tá, então é falso. E trata-se de um álcool, é verdadeiro, porque o OH está ligado ao carbono da ligação simples. Então ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Item 4. O fenoxibenzeno apresenta a fórmula molecular igual a fenoxibenzeno. Fenoxibenzeno é nome de éter. Então, quer dizer, eu tenho o oxigênio. De um lado do oxigênio, eu tenho o radical fenil, que é o benzeno como ramificação, e do outro lado do oxigênio eu tenho o benzeno. Então, a estrutura do fenoxibenzeno é essa daqui, tá? Vou tirar a fórmula molecular, ou seja, vou contar os carbonos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carbonos. Hidrogênio. Lembra que a gente tem que colocar os hidrogênios. O carbono tem que fazer 4 ligações. Aquilo que está faltando para chegar a 4 é o número de hidrogênios que eu não coloquei. Então, aqui, ó, cada carbono está fazendo 3 ligações, então vai faltar um hidrogênio. Menos esses 2 carbonos aqui que estão ligados ao oxigênio, que eles já estão completos. Ó. 1, 2, 3, 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Agora, os demais estão todos fazendo 3 ligações, está faltando um hidrogênio em cada. Então, eu vou contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, C12H10 e eu só tenho um oxigênio. Ó, então a resposta vai ficar C12H10O, letra C. E a questão 5, considerar os radicais metila e fenila, ou seja, o radical metil e o radical fenil.
Lembra que o radical fenil é o benzeno como ramificação. Escrever as fórmulas estruturais de compostos das funções. 1. Álcool. O álcool é quando eu tenho o OH ligado diretamente ao carbono de ligação simples. Então, eu só posso fazer com que o OH esteja ligado ao radical metila, porque o radical fenila é anel aromático. Então, eu vou ter essa estrutura aqui. Eu tenho primeiro o radical fenil e depois o radical metil, e o OH ligado ao radical metil. Então, esse daqui é um álcool. O item 2, ele quer um éter. O éter é quando eu tenho um oxigênio entre carbonos. Então, quer dizer, eu vou ter de um lado metil, depois o oxigênio, do outro lado fenil. Ou ao contrário, de um lado fenil, depois oxigênio, do outro lado metil. Assim, desse modo aqui. Então, tanto faz se você colocar o CH3 aqui e aqui o benzeno, como se colocar o benzeno aqui e o CH3 aqui. Tá certo do mesmo modo. E o terceiro é o fenol. O fenol é quando eu tenho o OH ligado diretamente ao anel aromático. Então, quer dizer, eu tenho que ter o OH ligado ao radical fenila. E como eu posso ter 3 possibilidades de estrutura para o fenol. Então, são essas 3 aqui. Ó, eu tenho a primeira posição 1,2, né? Eu tenho a posição 1,3 e tenho a posição 1,4. Então, qualquer uma desses 3 aqui está correto. Então, aqui a gente termina a matéria de álcool, fenol e éter. Façam os exercícios valendo ponto, que depois eu vou colocar o vídeo com a resolução desses exercícios, tá? Bom dia, boa tarde ou boa noite e bons estudos para vocês.